Fala, fiel, mais um vídeo no canal, trazendo a vitória do Coringão aí, né, pra cima do Juventude. Corinthians 2, Juventude 0, né, pela 11ª rodada do Brasileirão, é isso? É isso, né. Corinthians aí que vinha de dois jogos ruins, né, dá até pra aumentar pra mais jogos ruins aí, né, alguns jogos ruins, né. Mas tinha vencido o Atlético Goianiense e tinha feito uma péssima partida, né, contra a equipe do Cuiabá, acabou perdendo pra uma equipe que tava na zona de rebaixamento, né. E agora voltou a pegar outra equipe que está na zona de rebaixamento, dessa vez do Juventude, né? Essa sequência que era muito importante, né, do Corinthians aí, pegando o América, pegando o Atlético Goianiense, o Cuiabá e o Juventude, termina aí, né, esses quatro jogos que eu achava muito importante, o Corinthians vencer os quatro, se fosse possível, né, ou pelo menos três deles, mas acabou não ficando muito bom, né, conseguiu coletar 7 pontos, né, de 12 em disputa. Eu acho que pelo menos mais uma vitória aí seria bem importante, né? Uns 10 ali seria legal, né? Mas enfim, né, cara, não foi assim que aconteceu. O Corinthians aí fez o máximo que deu nas circunstâncias que estavam, né? Enfim, o Corinthians aí foi a campo com o Cássio no gol, na lateral direito retornando Ramos, né? A dupla de zaga Gil e Raul Gustavo. Na lateral esquerda o Fábio Santos, a trinca de meio-campistas, né? Foi um 4-3-3, tá, pessoal? Do Queiroz ali de primeiro homem, Renato como meia esquerda, né? Ali na frente, na meia direita o Juliano, na ponta esquerda o William, na ponta direita o Adson e no comando do ataque Roger Guedes. Cara, esse primeiro tempo, cara, foi muito bom do Corinthians, né? Assim, o jogo todo do Corinthians foi excelente, cara. Foi excelente. O Corinthians na primeira jogada conseguiu já um gol, né, com o Adson. Uma bela triangulação entre Adson, que começa a jogada pela meia direita, né? Consegue achar o Juliano. O Juliano que dá um passe em profundidade para o Ramos, que chega cruzando. E o próprio Adson que começou a jogada já tinha se projetado ali na entrada da área, né? Já invadindo a área. E conseguiu finalizar Corinthians 1, Juventude 0, né? E assim, cara, quando o Corinthians está com 1-0 no placar, essa equipe do Vitor Pereira mostra ter muita tranquilidade, né? Quando tá com um placar favorável, né? Depois eu vou até ver, mas eu acho que o Corinthians jamais perdeu, né? Ou até concedeu um empate, né? Com o Corinthians na frente do placar, né? Eu tô aqui falando sem ver os números. Mas eu não consigo me lembrar de uma partida que o Corinthians abriu o placar e tomou o empate e muito tomou a virada. Eu acho que não aconteceu isso com o Vitor Pereira ainda, né? Mas enfim, bom, tomou empate, lembrei agora, teve contra o Boca na Bomboneira, mas eu acho que não tomou viradas ainda, né? Então, assim, o Corinthians, quando abre o placar, está muito próximo da vitória, né, cara? E foi isso que aconteceu, né? Esse primeiro gol do Corinthians aí, o Corinthians se movimentando muito, né? Eu gostei bastante. Ali com triangulações, começaram a funcionar. Tipo, não foi essa jogada isolada do primeiro tempo que teve com o Rafael, Juliano e Adson, né? Gostei muito desse lado. O lado esquerdo eu achei que ficou devendo um pouquinho assim nesse primeiro tempo ali, que tinha mais qualidade, né? Ali com o William, Renato e o Fábio Santos, né? Na verdade acabou o Guedes caindo ali por aquele lado muitas vezes. E as triangulações ficaram sendo com o Renato, o Guedes e o William, né? Desse lado, né, cara? O Corinthians ainda teve uma outra boa oportunidade de roubadas de bola que o Corinthians teve ali, né? A marcação alta, o pressing do VP funcionou, o Corinthians conseguiu roubar inúmeras bolas da equipe do Juventude no campo de ataque, né? Mas o Corinthians não criou o que deveria. Quando você assistindo o jogo, você sentiu que o Corinthians, em nenhum momento, cara, o Juventude foi melhor que o Corinthians, em nenhum momento. E o Corinthians teve muito volume de jogo. Porém, assim, a quantidade de chances criadas pelo Corinthians ela não se converte com o volume criado. Então, assim, o Corinthians foi muito acima do Juventude. Porém, se você for olhar o número de finalizações, talvez seja aquém da soberania que foi o jogo em relação, né, ao Corinthians pra cima do Juventude, né? Mas enfim, o Renato errou muitos passes de bola ali, passe simples até, né, pra encontrar alguém no meio campo ali, que ele tava muitas vezes caído pelo lado esquerdo, né? Porém, ele teve participação fundamental em diversas roubadas de bola, como eu falei aí nesse pressing, né? Ele e o Juliano foram muito importantes nessa situação. De jogada de chute a gol mesmo, teve uma jogada que acho que é o Renato ou o William rouba a bola, aciona o Juliano dá uma porrada de fora da área, né? Passou bem perto, mas foi pra fora, né? E uma outra jogada também que o Corinthians rodou bastante a bola, começou com o William, teve o Guedes ali participando, encontraram o Adson, e o Adson conseguiu finalizar, ainda pegou no cara do Juventude e foi pra fora, né?
Escanteio foi pra fora, passou bem perto também essa jogada. E parece pouco falar só dessas duas, mas teve outras jogadas que teve toques rápidos do William com o Roger Guedes, né, com o Juliano, com o próprio Adson ali, mas o Corinthians não conseguiu converter em chute a gol, né, numa finalização, acabou apenas perdendo a bola ou chutando mascado, enfim, para escanteio, né. Teve até uma jogada muito bonita do William com o Juliano, onde o William não conseguiu o último domínio ali quase na pequena área já, mas foi uma excelente jogada. E o Corinthians foi muito bem nesses lances, né? O Juventude também não acertou muito bem, né? Aquela cartilha de como marcar o Corinthians, né? De fazer uma marcação forte, de deixar ali o Gil para ele ter mais espaço. Não, o Juventude tentou em momentos ali no primeiro tempo fazer uma marcação alta, mas o Corinthians em todas elas conseguiu sair com muita tranquilidade, cara. Tendo um corredor muito grande pelo lado direito e até pelo lado esquerdo, né? Enfim, essa foi a dinâmica aí do primeiro tempo, né? Corinthians amplamente superior à equipe do Juventude, né? E. Enfim. E o legal também foi em que situações de jogo o Corinthians conseguiu, né? Ter a posse de bola que o VP sempre preza, né? Do Corinthians ter. Conseguiu em diversas situações ter a posse de bola, conseguir rodar. Tanto é que o primeiro tempo acabou, acho que 64% de posse de bola para a equipe do Corinthians, né? Então, assim, o Corinthians, como eu disse previamente no vídeo aí, totalmente controlada a partida, né, do Coringão, né, cara. Já pro segundo tempo, cara, não mudou muita coisa, né? O Corinthians continuou marcando forte a equipe do Juventude, não concedeu também muitas oportunidades para a equipe dos caras, né? E mandou no jogo também. O Juventude, assim, pra não dizer que dessa vez não fez nada, teve um chute de fora da área ali, outra colar, mas assim, nada perigoso, né? E nada muito criado, foi assim, mais nas sobras ali de rebates e tal. E, enfim, quem se sobressaiu muito nesse segundo tempo, já com o Juventude mais aberto, né, para tentar conseguir um empate talvez, foi o William. O William conseguiu conectar diversos contra-ataques, né? O William dessa vez nesse jogo finalizou muito mais do que de costume, né? Ele teve uma finalização no primeiro tempo e teve uma jogada que ele fez no lado esquerdo, né, que o Corinthians na tabelinha ali no seu campo, conseguiu encontrar o Juliano e o Juliano conseguiu conectar um contra-ataque excelente pro Corinthians, achando o William. O William gigou, foi pra cima, bateu cruzado, mas enfim, bateu de pé trocado, né? Pra pegar o ângulo do goleiro, mas não conseguiu acertar. Muito parecido com a jogada daquele lance contra o Always Red, que ele acertou a trave, né, cara? Enfim. Teve também uma jogada com o Renato, né? Que o Corinthians conseguiu fazer aquele pressing de novo funcionando, né? Renato conseguiu roubar a bola na meia-lua do Juventude. Finalizou, o goleiro praticou uma grande defesa. E no rebote, né? O Roger Guedes até perdeu o gol, mas estava impedido, né? Então a jogada nunca aconteceu. Fica aí somente para os scouts, né? A finalização boa do Renato Augusto de fora da área, depois de uma roubada de bola dele mesmo, né? E foi interessante essa jogada porque o Corinthians ele começou construindo a jogada e aí ele foi desarmado, né? E na mesma jogada o Corinthians conseguiu recuperar a bola, né? Traduzindo de forma bem efetiva ali o que significa o perde e pressiona, né? Quando você faz a jogada e você meio que até espera, né, que vai perder a bola numa jogada mais ali com mais risco de perca de bola, né? Você força a jogada, porém você já conta que vai ter alguém na sobra ali para conseguir recuperar a bola imediatamente, né? Então foi legal para ver essas jogadas aí do VP funcionando com o Corinthians, né? E também teve essa oportunidade, né? Aí o VP mudou a equipe, né? Fez duas substituições em uma só. Tirou o Renato e colocou o Cantígio, né? Adiantou um pouquinho o Du, o Cantígio fez o primeiro homem. E trocou o Adson pelo Mantuan, o Adson que sentiu cãibras, né? Acabou sendo sacado, né? E o Corinthians continuou muito leve, né? Com essas substituições. Continua ali, tem na posse de bola, né? Não mudou em nada ali a proposta do time, né? Muito bem controlada a partida. Depois o VP ainda fez mais duas substituições. Tirou o Juliano, colocou o Rony. E tirou o Roger Guedes e colocou o Piton, né? Nesse período do jogo, cara, deu a sensação que o VP até tava segurando pra fazer as substituições, porque eu senti, né, pelo menos eu assistindo o jogo, que assim, o jogo tava controlado, mas tava apenas 1-0. Então assim, pode rolar um escanteio pros caras, pode rolar um chute, pega em alguém e entra, enfim, acontece nuances do futebol, né? Você fazer as substituições pra descansar a equipe com 2-0 no placar é muito mais seguro, né, cara? Acho que o VP pensou muito nisso na hora de fazer elas, né? E aí ele, com as substituições que eu disse aí, que entrou o Rony, entrou o Piton, e saiu o Guedes e saiu o Juliano, né? Ele fez ali a trinca, né? O Cantígio de primeiro homem, Du e Rony mais uns meio-campistas mais ofensivos, né? Deixou o Mantuan na ponta direita, na ponta esquerda ficou o próprio Piton. E no meio ali, fazendo meio que um falso 9, né? Já que o Corinthians estava com uma postura mais de contra-ataque, deixou o William.
E surtiu muito efeito. Achei legal esse posicionamento do William, né? Com o Corinthians com o placar na frente para aproveitar esses espaços. E uma dessas roubadas de bola, o Duqueiroz conseguiu rolar a bola pro lado. O Duqueiroz fez uma excelente jogada, né? Ainda cortou um cara, muito parecido com a jogada que ele fez contra o Goianiense. E dessa vez ele encontrou o Mantuan, que tinha acabado de entrar também. Ele bateu ali cruzado, né? Chamou a perna direita, invadiu a área e bateu cruzado. Um belo gol, cara. Pegou na trave ainda. E um golaço pro Corinthians matando o jogo, né? Sepultando aí a equipe do Juventude. Fazendo o Corinthians 2, Juventude 0. Né? O Corinthians ainda teve mais uma boa oportunidade com o Piton ainda, né? Que ele chutou depois de um passe do Fábio Santos em profundidade para fora. E também teve, eu nem falei isso, né? Antes do Guedes sair também. Ele teve uma boa jogada que conseguiram achar a bola para ali em profundidade e ele finalizou muito mal, né? Era só ele. Tava sem ângulo também, isso é verdade. Mas era interessante ele ter pelo menos ter chutado no gol. Ele acabou chutando totalmente equivocado, né, cara? Então, assim, foi muito parecido com aquele lance lá que a gente ficou enchendo o saco dele lá contra o Goianiense, que ele também teve uma chance dessa. Não era uma chance clara, porém ele teve a pior decisão possível, né? Mas enfim, cara, o Corinthians, ele jogou muito bem esse segundo tempo também, cara. Teve situações ali que poderia ter feito mais um gol, até pelas chances que eu te falei que foram criadas nessa segunda etapa aí com esses lances que eu falei, né? Mas assim, principalmente o Corinthians, ele tava preocupado, né, em ter vontade de ficar ligado os 90 minutos, né? Isso foi bastante importante. Teve ali artifícios interessantes, como manter a posse de bola em determinados períodos do jogo para controlar, né? Teve situações ali de contragolpe, teve esse perde de pressiona mais alto, né? Eu acho que o Corinthians, assim, de defeito, cara, só pra não falar que foi perfeita a partida, praticamente foi, né? Porque venceu. O Corinthians ainda ele erra alguns passes ali, principalmente com o Renato Augusto, né? Se precisa encaixar um pouco melhor esses passes de primeira. Quando o Corinthians consegue acertar um combo ali de 2 3 as jogadas funcionam muito bem, cara. O Corinthians chega com muita velocidade no ataque. Porém, isso tem que se tornar mais recorrente, né, cara? E também, claro, né, a Juventude, obviamente, é uma equipe mais fraca, aí vai lutar para não ser rebaixado no Brasileirão. Mas, enfim, né, o Corinthians tem nada a ver com isso, traduziu a superioridade em placar, né, e vence o Juventude por 2-0. O Corinthians aí chegou aos 21 pontos, né, ultrapassou a equipe do Palmeiras aí até amanhã, pelo menos, né. O Palmeiras amanhã viaja até Curitiba e pega o Curitiba lá no Couto Pereira. Se o Palmeiras não vencer, o Corinthians consegue pegar a liderança de volta do Brasileirão, né? Mas o importante é isso aí, cara. Ficar brigando aí, pontuando bem, conseguindo ser ali a cabeça do Brasileirão o máximo possível, ficar ali nas primeiras posições. Lembrando que os pontos de agora são os mesmos pontos do final do campeonato, né, cara? Então tem que jogar todo o jogo como se fosse uma final. Quanto mais importante coletar esses pontos dessas equipes mais fracas, né, que tem teoricamente uma dificuldade menor para alcançar esses objetivos. Você pode até contar com uns empates ou até derrotas contra equipes mais fortes depois, já que esse final de mês vai ser terrível pro Corinthians, né, cara? Então, complicado, né? O Corinthians agora na quarta-feira enfrenta o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, em Curitiba. Enfim, né? Esperamos aí que o Palmeiras perca um empate aí para recuperar a liderança, né, cara? Enfim, é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo aí. E a gente volta aí no próximo pós-jogo. De repente a gente faz aí até uma cobertura amanhã sobre a coletiva do VP, né? Sempre gosto de transmitir aqui o que eu achei, as ideias dele. É bem importante você ouvir também o que ele pensou pra partida, né? E eventuais notícias aí do Corinthians durante a semana, né? Enfim, pessoal, é isso aí. Vai Corinthians!